Ok, voltamos para o segundo bloco deste programa sobre o NECRIM, Núcleo Especial Criminal, em que eu entrevisto a Juliana e a Marta, duas delegadas advogadas, uma mestre e uma mestranda e professoras da Unisantos, que no primeiro bloco me explicaram muito bem o que é o NECRIM. Já entendi que é uma ideia inovadora aqui na região, essa parceria universidade-polícia é muito profícua, parece ser uma ideia muito inteligente e ela traz por um nível anterior ao litígio a solução de problemas de pequeno porte. Em resumo é isso, né? A gente estava tentando entender como é que isso é diferente da relação em que você tem todo um processo e você constitui um advogado e vai para a corte onde você tem um juiz que tem que agir sobre o caso e você traz isso para uma conversa, vamos dizer assim, de mediação entre um delegado e as partes envolvidas. Uma dúvida que eu tive, existe, no fim das contas, o delegado é um policial, é isso? Sim. Né? E no meu tempo, a gente tinha um certo receio da questão. Se por um lado o juiz parece que assusta, porque a lei está ali, né? Por outro lado, o policial pode também ser mais intimidador, ou não? Então, o viés do NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal, no quesito conciliação, por exemplo, a delegada que irá presidir as audiências de conciliação, ela já foi capacitada através de um curso fornecido aqui pela casa para que ela tivesse os instrumentos técnicos para possibilitar a conciliação. Então, essa capacitação, hoje em dia, realizada dos funcionários que irão trabalhar dentro do NECRIM, é essencial. Por quê? Porque, na verdade, precisa ter todo um quesito de conciliador para poder, de alguma forma, obter êxito na conciliação do conflito. Deixa eu te interferir. Quer dizer, quando você fala assim, a equipe passa por um treinamento. Isso. É a Unisantos que está dando esse treinamento? Na verdade, é um convênio do Conselho Nacional de Justiça com algumas universidades para capacitação de conciliadores. Sim. Dentre esse projeto, que é um projeto extensionista que é aqui da casa, o NECRIM e a delegada que hoje foi nomeada, ela passou por esse processo de capacitação, assim como os demais funcionários, que são investigadores e escrivães, também vão ficar capacitados. O que significa ser capacitado? Aprender técnicas de conciliação. Então, existem técnicas de sentar as partes em determinado local, fazer uma intimação e a data da audiência um tempo após o conflito, ouvir as partes, por exemplo, uma ameaça, uma briga de vizinho em condomínios. Infelizmente, hoje acontece muito. Então, vamos conciliar, vamos colocar as partes envolvidas no conflito para poder mediar aquele conflito. Quando você já passou por um processo assim? Já passei. Um exemplo prático. Isso. Briga de vizinho. Por reunião barulho, condominial. É um terreno É um terreno fértil para conflito. Então, muitas vezes, em decorrência de N problemas que tem dentro do condomínio, as pessoas se ameaçam. Então, existe ali a possibilidade da ameaça. É registrado um boletim de ocorrência, se elabora posteriormente um termo circunstanciado na unidade policial. Automaticamente, as unidades policiais de Santos irão encaminhar esse termo circunstanciado para o NECRIM. Chega na mão do delegado conciliador. Deixa eu dar um pitaco para entender uma coisa. Quer dizer, eu ia perguntar isso lá atrás. Quem é que define o perfil que se adequa a ser atendido pelo NECRIM ou aquele que tem que passar pelos trâmites normais de um processo? Então, isso é estabelecido pelo diretor, que é o diretor do DEINTER 6, que é o chefe aqui do Departamento do Interior, e ele estabelece através de portaria quais serão os crimes passíveis de conciliar. Então, por exemplo, os crimes de ação privada, que é a iniciativa do ofendido, e os crimes que dependem de representação do ofendido. Então, essas duas possibilidades, classificações de ação, elas são encaminhadas assim. Quando é feito o BO, automaticamente... E a parte pode concordar, ela tem que concordar e participar do tipo, ela pode assim, não quero. Eu quero ir para a justiça. Aí, então, bem. há essa liberdade. Então, atrapalhando por isso, um pouquinho, eu acredito que essa questão de dar um certo tempo... É essencial. É essencial, porque você chamar o cara uma semana e falar assim, olha... Não vai querer conciliar, porque ele ainda está no ânimo do conflito. Então, esse prazo é muito importante. Como é que você define esse prazo? Porque aí vai cair naquele... mas nunca que resolve isso?
Voltando dias. um pouquinho até na pergunta do policial, que o policial pode, às vezes, né, tem um receio por ser policial. O que o policial faz, o delegado, o investigador e o escrivão, no seu plantão, nada mais é do que conciliar vários conflitos a cada plantão. Sim. Então, nós temos uma experiência pretérita que o dia, que a madrugada nos permite, que a rua nos permite. Claro. Porque realmente, qual o órgão público que está aberto 24 horas para receber a população? Nem o hospital. Se você não estiver doente, ele não te atende. Então, hoje, nem a igreja fecha à noite. Então, é a delegacia de polícia. Então, às vezes, a situação não é criminal, é totalmente social, mas é lá que bate na nossa porta. Então, essa experiência, há também o treinamento, é que pelo prazo, o NECRIM abriu antes, mas, na verdade, a Academia de Polícia também nos forma mediadores. Então, eu acabei de fazer, a doutora Juliana também acabou de fazer um curso de aperfeiçoamento na academia, uma das disciplinas, NECRIM. Uma das disciplinas, a gente aprender, conhecer essas técnicas para utilizar na população. Se você não trabalha no NECRIM, tudo bem, mas você pode fazer isso e faz muito no plantão, a cada parte que chega lá para um atendimento policial. Eu acredito que, de certa forma, o NECRIM e, por extensão, o trabalho que ele faz junto a esses crimes de pequeno potencial ajudam até a mudar a cara da polícia como um todo, não? Faz sentido isso? Com certeza. Até porque, assim, até mesmo você falou, o delegado ele tem um estigma, né? Sim. E não é o estigma do conflito. E hoje em dia, em decorrência desse movimento que tem da justiça restaurativa, dessa problemática que a gente vê hoje em dia do excesso de processo no judiciário, essa era uma demanda em que a própria polícia poderia resolver e diminuir a quantidade de processos para o fórum. Que, por ano, são 3.000 processos a menos encaminhados para o Fórum de Santos. Por tabela, aqueles que ficam lá andam mais depressa também. Essa é uma perspectiva que a gente tem. São 36 NECRINs. Então, quando a gente apresentou esse projeto aqui para o nosso diretor do fórum, para o nosso reitor, a ideia era pegar os exemplos positivos dos outros NECRINs com relação à possibilidade grande de conciliar. Então, isso é muito produtivo e tem um reflexo aí no Poder Judiciário muito bom. Então, essa é a ideia. Sem falar do aspecto acadêmico, que o nosso estudante de Direito aqui da universidade participa de tudo. Ele Como terá a que chance. ele participa? Pelo estágio, né, valendo atividades complementares. Sim. Então, ele vai ter um processo seletivo. Ainda bem, nós tivemos bastante interesse dos alunos, então faremos um processo seletivo. Inclusive, se algum aluno estiver nos assistindo, tiver interesse, nos procurar. Geralmente, assim, no terceiro bloco, a gente puxa a sardinha para o nosso lado aqui. Tá. E a gente fala um pouco sobre isso. Então, perfeito. Então, vamos falar da parte acadêmica no próximo bloco. Bom, acho que a gente pode até chamar o intervalo agora, a gente está quase no final do bloco, e a gente volta daqui a um minuto para falar um pouco para você que é aluno da casa aqui, de Direito, e também para quem está nos ouvindo, para entender um pouquinho mais ainda de como essa nova ideia vai ser absorvida pela sociedade como um todo. Ela faz parte daquilo que a gente chama de cultura de paz, não é isso? Exatamente. Sim. A gente volta daqui a um minutinho.